Irmã Quitéria, parabeniza a filha Késia, completou aniversário no dia 25. Agradeço a Deus pela vida e que conceda muitos anos de feliz existência ao nosso lado, seus pais. Onde é que está a irmã Késia? A esposa do irmão Paulinho, vamos parabenizá-lo. Deus abençoe, felicidade, Jesus continue abençoando grandemente. Há também aqui um pedido de oração em favor da irmã Andressa Pereira, que após consulta foi o exame identificado várias pedras nos rins, mas o Senhor Jesus opera rim, opera tumor, para Ele não há impossível. Quantos precisam de oração? Queremos poderosamente, pastor Hercino orando em favor desse trabalho, em favor do pastor Jonas, que vai nessa noite ministrar-nos a palavra também. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Quem crê que Deus ainda opera milagre em nosso meio? Amém. Então nós vamos orar nesse instante para que Deus continue operando milagre no meio do teu povo e que Ele continue nos fortalecendo e falando conosco. Amado Deus e poderoso Pai que está no céu, Senhor, aqui está nas minhas mãos, ó Pai, este expedito de oração. Pai querido, Tu é o médico dos médicos, Tu é o advogado dos advogados. E neste momento, ó Pai, levamos nossos pensamentos a Ti e cremos no Teu poder e na Tua palavra. E sabemos, Deus, que o Senhor tudo pode. O Senhor pode resolver todos os problemas dos Teus filhos. Aquele que crê, aquele que pede, pode receber do Senhor a bênção que está pedindo. Senhor, estenda as Tuas mãos, continua operando milagre no meio do Teu povo. Meu Deus, a cura, a libertação. Senhor, a porta de emprego que Tua filha está pedindo. Senhor, continua abrindo as comportas do céu. O Senhor é poderoso. Aleluia, nós cremos no Teu poder, porque o Senhor, assim como operasse milagre e maravilha no passado, continua operando agora no meio do Teu povo. Nós cremos na Tua promessa, Senhor. Pai querido, Pai santo, continua realizando os milagres e maravilha no meio do Teu povo. Pai querido, aqui nesta noite estamos para ouvir a Tua santa e gloriosa palavra. Nesse instante, ó Pai, Teu Filho que vai administrar a Tua palavra, continua usando Ele nas Tuas mãos, continua falando conosco, Senhor, que nesta noite aquele que entrou triste pode sair daqui alegre, aquele que entrou enfermo pode sair daqui curado, porque nós cremos na Tua palavra. Continua falando conosco, Pai, é que nós Te pedimos no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Saúdo aos irmãos com a paz do Senhor. Podeis assentar. Nós estamos felizes por estarmos mais uma vez na casa de Deus. E com certeza felizes pela salvação, pelo perdão, pela esperança da volta de Jesus e por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que com certeza o Senhor fará por todos nós. Agradecemos ao pastor Jurandir pela oportunidade concedida para estarmos aqui nesta noite falando sobre essa meditação da palavra do Senhor. Eu quero, sem perda de tempo, convidá-los para tomarem as vossas Bíblias e vamos ler no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 17, e o verso de número 7 e o verso de número 8. Estaremos lendo a palavra de Deus, palavra viva e eficaz, palavra penetrante, cortante, palavra que abençoa, palavra que salva, palavra de esperança, de poder, de graça, palavra que quando é pregada, a igreja se edifica, os santos são aperfeiçoados, os perdidos são encontrados, a glória de Deus se manifesta e a bênção de Deus chega. Diz a palavra do Senhor o seguinte: bendito o varão
que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Quantos podem dizer amém? Meus amados, profeta Jeremias, conhecido como profeta chorão, profetizou para o povo de Judá no período que antecedeu o cativeiro babilônico, por volta de 600 e poucos antes de Cristo. Foi uma época de apostasia, de afastamento do povo, de um esfriamento na fé, e Deus levantou o profeta Jeremias para ser o instrumento de Deus, um instrumento de bênção, para ser usado naquele momento, objetivando fazer o povo voltar-se para Deus. E o profeta Jeremias foi um grande sofredor, enfrentou situações adversas no seu ministério, na sua vida sentimental, familiar, entre os colegas de, vamos dizer assim, ministério sacerdotal. Experimentou uma rejeição como ninguém na história do ministério profético, mas perseverou, foi fiel até o fim. E aqui nós lemos uma parte da sua profecia. Ele, nesse texto, está fazendo uma comparação com o homem que confia no homem e o homem que confia no Senhor. Nos versos de número 5 desse mesmo capítulo, e o versículo 6, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ele mostra a situação do homem que confia no homem. Depois ele mostra a situação do homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É bom dizer aos irmãos que quem confia na sua própria força, quem confia na sua própria sabedoria, quem confia nos seus próprios recursos, acaba, como o profeta diz aqui, como um zimbro, como uma árvore, num deserto, numa terra salgada, inabitável, e não contempla o bem do Senhor. Mas ele diz: bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que não receia quando vem o calor. A sua folha fica verde, e mesmo no tempo seco, ainda pode dar fruto. Aleluia. Eu creio que eu estou falando a um grupo de irmãos que tem experimentado isso, tem permanecido com as folhas verdes,
tem dado fruto em situações em que outra árvore estaria totalmente seca. E os irmãos têm visto o milagre de Deus em vossas vidas, porque nós somos como árvores que estamos plantados junto a ribeiros de água. Tudo está seco, mas a minha Bíblia diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. A cidade de Deus é a igreja, o rio é o Espírito Santo. Enquanto este rio correr, o crente dará fruto abundante, porque as suas raízes se estendem para este rio. Meus amados, o cristianismo é a única religião cuja principal característica é a esperança. As demais religiões, eu digo que sequer têm esperança, porque se olharmos para as demais religiões, a esperança que eles têm chega a ser até frustrante. Algumas religiões que creem, por exemplo, na transmigração de alma, eles creem que quando morrerem, vão se reencarnar num animal, quem sabe aí um gato. Depois, quando esse gato morrer, aí reencarna em outro animal, e assim vai passando de animal em animal. E essa é uma esperança frustrante. Se depois de ser um ser humano, você esperar, quem sabe, ser um rato. Mas o cristianismo tem uma esperança viva. O cristianismo tem uma esperança que sustenta o nosso jornadear. Enquanto o crente caminha, ele é sustentado pela fé, pela esperança e pelo amor. A Bíblia diz que essas três coisas permanecem enquanto o crente estiver peregrinando aqui. Haverá esperança. Deus sustenta os crentes em situações difíceis, em meio a calamidades, em meio a temporais, vendavais. A mão do Senhor continua estendida e sustentando o seu povo. Deus não depende de nada para nos abençoar. Deus depende tão somente dele mesmo. E ele é autossuficiente. Se todos fecharem a mão para você, pode ter a certeza que a mão do Senhor estará estendida sobre a sua vida e você será abençoado. Mas, meus amados, a Bíblia diz, na expressão do apóstolo São Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 2 e o versículo 12, que nós, quando gentios, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, éramos estranhos às alianças da promessa, não tínhamos esperança e estávamos sem Deus no mundo. Essa era a nossa situação. Separados, sem Cristo, sem esperança, sem aliança e sem Deus no mundo. Essa era a nossa situação. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, tivemos um encontro com o Senhor e a nossa situação mudou categoricamente. Agora você observa que a situação nossa como crentes em Jesus Cristo é totalmente diferente. Diz a palavra do Senhor na primeira epístola do apóstolo São Pedro, no capítulo 1 e o verso 3, o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Veja bem, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela grande misericórdia nos regenerou, nos fez nascer de novo, nos gerou outra vez, nos recriou para uma viva esperança. Eu quero dizer para você, a partir do momento que você aceitou a Jesus como Salvador, você foi recriado para uma viva esperança. Você saiu da morte para a vida, você saiu da desesperança para uma esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo. Significa que a ressurreição de Jesus é a razão da nossa esperança. Se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Mas Cristo ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Aí o mundo diz assim: olha, a esperança é a última que morre. Mas no nosso caso não. No caso dos crentes não. Por quê? Porque nós fomos regenerados para uma viva esperança pela ressurreição. Significa que se Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos. Significa que a esperança para o crente não é a última que morre, porque o crente vai para a sepultura, mas ele leva consigo a esperança da vida eterna, da ressurreição, porque temos a garantia em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O texto diz: bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. A nossa esperança é Cristo. A nossa esperança é Cristo vivo. A nossa esperança é o Cristo que prometeu. A nossa esperança é Cristo que não falha. A nossa esperança é Cristo que vai voltar. A nossa esperança é um Cristo vivo que está sentado à destra do Pai nas alturas, intercedendo por nós. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor, porque Ele agora está intercedendo por nós. Meus amados, o apóstolo Pedro é um apóstolo que gostava da palavra viva. Se observa aqui na epístola, na primeira epístola do apóstolo São Pedro, ele fala sobre palavra viva, no versículo 23 do capítulo 1. Ele fala sobre pedra viva, no capítulo 1, verso 24, 23. Ele fala sobre pedras vivas, no capítulo 2, versículo 5. Ele fala sobre que Jesus é o juiz dos vivos e dos mortos, no capítulo 4. Significa que essa palavra viva, ela era uma palavra preferida pelo apóstolo Paulo. Significa, irmãos, que o crente jamais pode, vamos dizer assim, ficar frustrado quando enfrenta uma situação. O crente pode passar por vendavais, tempestades, infortúnios, mas ele tem uma segurança. Ele não é diferente dos outros. Nós não podemos dizer, como alguns dizem, que os crentes não podem ser doentes, que os crentes não podem ser pobres, que os crentes não podem passar problemas. Isso não é verdade. Nós passamos por tudo isso. Só que nós temos segurança.
nas aflições, nós sabemos a quem recorrer. Nós temos uma esperança viva. E se nós fôssemos aqui nesta noite ouvir testemunho dos irmãos, com certeza nós teríamos testemunhos maravilhosos aqui nesta noite, de experiências de pessoas que parece que descendo ao fundo do poço, os outros olhando diziam: esse se acabou. Mas de repente ele ressurge como que da cinza, ressuscitando, porque a mão de Jeová, ela permanece estendida. E se o crente tiver de descer no fundo do poço, a mão poderosa do Senhor vai até o fundo do poço e resgata aquele crente, porque Ele é poderoso e a nossa esperança é o Senhor. Meus amados, o escritor aos Hebreus, ele fala no capítulo 6 da Epístola aos Hebreus, e o versículo 19, que a esperança do crente é como uma âncora que está além do véu. O que é uma âncora? Âncora é uma peça náutica de metal pesada. Ela tem uma haste, e no final da haste uma espécie de uma cruz com duas pontas pontiagudas, e na extremidade da haste ela tem uma condição de amarrar uma corrente. E quando o navio tem que ser ancorado ou está enfrentando tempestades, o capitão do navio determina, e os marujos lançam a âncora para o fundo do mar. E a âncora, ela penetra entre pedras ou fundo de lodo ou até mesmo arenoso, e ela pode segurar o navio, que pode estar sendo sacudido para todo lado, mas o capitão se tranquiliza, porque ele não está vendo aonde a âncora está, porque a âncora está no fundo do mar, está invisível, mas a sua convicção de que o navio está seguro está em algo invisível, mas ele fica tranquilo, porque ele sabe que o navio está ancorado. Ah, que tranquilidade! Ah, que tranquilidade tem o verdadeiro crente. Aconteça o que acontecer, meu amado, que haja desemprego, que haja provações, que haja enfermidade, fique tranquilo, a sua âncora já foi lançada além do véu. E além do véu está o Santo dos Santos. Além do véu está o céu. Não há lugar mais seguro do que o céu. E a nossa âncora está aprofundada na rocha, que é Cristo Jesus. Ah, se os crentes soubessem disso mesmo, com convicção, daria mais glória a Jesus. Se os crentes soubessem disso mesmo, eles não perderiam reunião na igreja. Se os crentes soubessem disso, não trocariam o culto por um programa de televisão. Se os crentes soubessem disso, eles não profanariam o momento sagrado do culto.
seria se todos pudessem ter a experiência de viajar no navio e enfrentar uma tempestade em alto mar, para saber o valor que tem uma âncora. Na verdade, quando nós falamos, por exemplo, em vendavais, porque esse mundo é um mar agitado, turbulento, e nós, vezes por outra, somos jogados de um lado para o outro, com as vicissitudes da vida, com as adversidades, em todos os segmentos da nossa vida, nós somos perturbados aqui. O vento assopra de uma forma, às vezes de outra, as lágrimas descem, às vezes experimentamos momentos dificílimos, ao ver um ente querido dopado no hospital, sedado no hospital. Às vezes, somos vítimas de perseguições, somos alvos de ataques, mas tem uma coisa, apesar disso tudo, há uma tranquilidade, porque a força do vento desse mar agitado não pode fazer um crente naufragar. Os ataques acontecem, mas não podem fazer o crente sucumbir. A dor pode mudar o semblante do crente, mas não lhe arranca a esperança. Eu não tenho dúvida de que eu estou falando a pessoas que estão passando por momentos difíceis na vida. Eu não tenho dúvida que essa mensagem, ela tem como caráter consolar corações que enfrentam vendavais. Mas pode ter a certeza que eu não estou contando história de carochinha, não. Esperança é característica do verdadeiro cristão. E tem uma coisa: quanto mais parece difícil, mais vai ficando melhor. Eu me lembro de Jairo, que a filha estava à morte, e ele foi a Jesus, e Jesus disse: eu irei até a sua casa, e foi. Mas no caminho, Jesus atendeu uma mulher, atrasou a viagem, e no meio da estrada, Jairo recebe mensageiro dizendo: não incomodes mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Eu imagino que Jairo naquela hora diz assim: ô Senhor, muito obrigado pela sua generosidade, mas agora não dá para fazer mais nada, porque a minha filha veio a falecer. O Senhor me dá licença, eu vou adiantar um pouco por causa dos funerais. Jesus disse para ele: olha, não temas, crê somente. Está morta, mas há esperança. Disseram para você que não tem mais jeito, mas há uma esperança. Falaram que não tem mais saída, que é o beco sem saída. Há uma saída do beco sem saída, que é a esperança em Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus é a única saída do beco que não tem saída. Meus amados, eu estou me recordando do navio que estava levando o apóstolo Paulo para Roma, capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Eles enfrentaram uma tempestade.
que durou nada menos do que 14 dias. 14 dias sem ver a luz do sol e sem ver uma estrela no céu. E o navio sendo solapado por ventos e tempestades em alto mar. Um vento daquele violento sacudia e quebrava a embarcação. A mercadoria era lançada ao mar. Por 14 dias, vou ter uma ideia, ninguém teve condições de comer. Uma escuridão que não se enxergava nada. 276 pessoas estavam no navio. O pavor tomou conta de todos. Mas do 13º para o 14º dia, o anjo do Senhor apareceu para Paulo, lá do navio. E o anjo do Senhor disse para Paulo: olha, Paulo, não temas, convém que você chegue em Roma. Ou seja, é da minha vontade que você chegue em Roma, com navio ou sem navio. E tem mais, Paulo, todas as 276 pessoas que estão no navio, eu tenho entregue nas tuas mãos. E não vai se perder nenhum fio de cabelo vai cair da cabeça dele, porque há um Deus que controla os vendavais do mar. No outro dia, o apóstolo chama o capitão do navio, reúne a tripulação e diz assim: olha, o anjo do Senhor a quem eu sirvo me apareceu esta noite. Você já imaginou a alegria de Paulo, vamos dizer assim, o conforto que isso trouxe, a paz que estava reinando em seu coração, todo mundo pensando que ia morrer. Aí o apóstolo Paulo disse: o anjo do Senhor a quem eu sirvo apareceu esta noite e me garantiu que não morrerá nenhum de vocês. Eu quero dizer para você o seguinte: seja o que for, irmãos, permaneça no navio. A tempestade está quebrando o navio. O vento está jogando o navio como uma caixa de fósforo para lá e para cá. Mas não saia do navio, porque navio tem âncora. Navio tem âncora. Diz a Bíblia que à noite do 14º dia, o capitão mediu a profundidade, deu 20 quadras. Ele deixou o navio que não estava mais sendo controlado, mas deixou o navio ser levado pelo vento mais um pouco e mediu, deu 15. Aí ele mandou lançar as âncoras. Lançaram-se 4 âncoras para sustentar o navio ali. E esperando ansiosamente pelo amanhecer do dia. A noite era escura. Tempestades violentas. Parece que o mundo tinha acabado para aquelas 276 pessoas. Não vislumbravam nem a luz no fundo do poço. E aquela expectativa pelo dia que vai amanhecer. A Bíblia diz: o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia. E quando amanhece, Paulo, que era um homem de uma visão muito grande, ele percebeu que alguns marinheiros
desceram o batel, que são os barcos salva-vidas, para escapar do navio, os marinheiros, porque eles descobriram que havia terra próxima, e eles queriam escapar. Paulo chama o capitão e diz assim: olha, se estes escaparem, vocês não vão se salvar, não deixe escapar ninguém. Sabe o que fizeram os soldados? Foram lá e cortaram o cabo do batel e lançaram os barcos pequenos para o mar, e aí ninguém pôde escapar. É melhor ficar no navio, porque o navio tem âncora. Fora do navio poderiam se perder todos, mas no navio, ainda que despedaçados, mas há uma âncora que está segurando. Eu quero dizer para você que está enfrentando luta, está se despedaçando-se aos poucos, não desespere. Há uma âncora lançada além do véu. Se segure, porque a tempestade vai passar. Eu sinto a glória do Senhor sobre as nossas vidas. Ah, irmãos, como é bom crer em Jesus Cristo. Eu me lembro aqui agora de Jó. Jó é um exemplo de um crente que enfrentou a maior tempestade na sua vida. Ninguém enfrentou o vento que Jó enfrentou. Corria tudo muito bem. Jó era o homem mais íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Era um homem respeitado por todos da sua época. Eu imagino que quando Jó passava pelas ruas, pelos caminhos, alguém fazia continência, ou alguém dizia para outra pessoa: olha, o senhor Jó já vai aí, ó. Esse homem é um homem justo, reto, esse é crente verdadeiro, ele é um teólogo sábio, ele é um representante de Deus. Assim era respeitado Jó, não pela riqueza que possuía, mas pelo caráter que tinha. E devido ao caráter que ele possuía, ele tinha um temor a Deus como ninguém. O próprio Deus deu testemunho de Jó dizendo: não há ninguém na terra semelhante a ele. Nesse caso, Deus disse que Jó era único. Mas um dia, numa reunião, Deus que ama servos fiéis, perguntou a Satanás: de onde vens? De rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse: viste lá o meu servo Jó? Homem entendente, desvia-se do mal, íntegro, justo, reto. Disse o diabo, mas não é em vão. Tu tens enchido ele de riqueza. Toca no que ele tem e verás se ele não vai te negar na tua face. O diabo insinuou que a fé de Jó tinha suas raízes na riqueza. E Deus queria provar para Satanás que a fé de Jó não estava enraizada no que ele possuía. E o Senhor então disse para Satanás: tudo bem, está aí lá, pode tocar no meu servo, toca no que ele tem, poupe a sua vida, mas pode tocar no que ele tem. Um dia Jó está tranquilamente em casa e começa uma avalanche
de notícias ruins. Chega uma pessoa correndo e diz assim: meu senhor, os sabeus deram sobre os rebanhos, roubaram tudo, mataram os moços, e só eu escapei para te trazer essa notícia. Antes que eles terminem de falar, chega outro correndo e diz: meu senhor, eu não sei o que aconteceu, mas caiu fogo do céu e queimou as ovelhas e os moços, e só eu escapei trazer essa notícia. Antes que eles terminem de falar, chega outro dizendo: os caldeus deram sobre os camelos, roubaram, mataram os moços, e só eu escapei para te trazer essa notícia. Antes que esse termine de falar, chega o último e diz assim: meu senhor, os teus filhos estavam na casa do teu filho primogênito, estavam festejando, e veio um vento forte, derrubou a casa, e todos eles morreram, e só eu escapei para te trazer essa notícia. O que fazer? O que fazer quando nada se pode fazer? Jó não murmurou, não reclamou o prejuízo. A minha Bíblia diz que Jó dobrou o seu joelho. Primeiro ele levantou, rasgou a sua capa, seus vestidos, uma demonstração de tristeza pela morte da família praticamente inteira e inúmeros empregados. Dobrou os seus joelhos e resolveu adorar a Deus. E ele disse: eu te adoro, Senhor, porque nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando ele acaba de adorar a Deus, o diabo derrotado e Deus glorificado. Porque quando o crente vence as lutas, Deus é glorificado, Deus é exaltado, e o diabo é massacrado, derrotado, envergonhado. Porque por isso você e eu precisamos estar seguros pela âncora que está além do véu. Aí outra reunião, aparece novamente Satanás, e Deus diz assim: de onde vens? Passei a terra e rodear por ela. Observaste lá meu servo Jó? Mesmo tu incitando contra ele sem causa, viu o que ele fez? Viu que ele adorou? Não blasfemou? Não murmurou? Aí o diabo disse: ah, mas acontece o seguinte, o senhor não tocou na pele dele, ele não está nem aí pela vida dos outros, pela vida dos empregados, dos animais e dos filhos. A dele está intacta. Aí o diabo diz: pele por pele, osso por osso, o homem dará pela sua vida. E o Senhor disse: tudo bem, pode tocar na vida dele. E o diabo achou que agora ele ia arrasar com Jó. E Jó, de repente, foi acometido de uma chaga, de uma lepra, de uma elefantíase. É uma doença terrível, dos pés até o alto da cabeça. Tão terrível era a doença, que ninguém suportava ficar ao lado dele. Ele ficou transfigurado, a ponto de ficar irreconhecível. E a dor de Jó era tão grande que os seus amigos vieram visitá-lo, e durante 7 dias ficaram assentados sem dizer uma palavra sequer. Tal era a comoção. E o diabo ficou na expectativa de que Jó fosse naufragar na fé. Mas quem tem âncora não naufraga. Quem tem âncora
pode acontecer o que acontecer, mas mesmo num pedaço de tábua, ele será salvo pela mão poderosa de Jeová. De repente, as coisas se complicaram. Havia uma expectativa de uma melhora, mas a melhora não veio. E os amigos começaram a infringir sobre Jó uma tortura psicológica, que talvez foi pior do que a dor que ele sentia. Eu quero dizer para você, você pode ter muitos amigos, e é bom ter amigos, mas os amigos não podem compreender a natureza da nossa fé. Os amigos não podem saber até onde vai a sua esperança. Eles falaram muita coisa, mas não disseram nada que condizia com a verdade. Jó, sofrendo, o diabo resolveu então usar a última cartada, que era a esposa. Jó está lá na lixeira, está lá no monturo, nas cinzas, tem um caco de telha na mão para passar nas feridas. O homem mais rico do Oriente, só lhe restava agora um caco de telha. E chega a esposa, aproxima-se dele, ele faz a seguinte pergunta: ainda temes a Deus, estando nessa condição? Eu imagino que com muita dificuldade, Jó começou a erguer a sua cabeça com dificuldade, porque a dor era muito grande, olhou para sua querida esposa e disse o seguinte, como qualquer doida fala você: receberíamos o bem do Senhor e não receberíamos o mal? Ele nunca atribuiu nada a Satanás. Jó entendia que na vida do crente só Deus pode tocar e mais ninguém. Aí alguém pode dizer, mas não era Satanás? Sim, Satanás, mas com permissão de Deus. Satanás só toca se Deus permitir. Sabe por quê? Porque você está guardado em Cristo Jesus. Você está conservado em Cristo Jesus. Você está debaixo das asas do Onipotente. Você tem a unção do Santo. Você foi protegido pelo sangue remidor de Jesus. E o diabo não pode mais tocar em você. Levante a sua mão, da glória a Deus, porque isso acontece com crente. Ninguém tem essa proteção que você e eu temos. Só nós. Satanás, que esperava que Jó naquela hora se desesperasse e até blasfemasse contra Deus, foi mais uma vez derrotado. E a coisa, ao invés de melhorar, foi piorando. E Jó chegou a delirar, falar coisas inconvenientes. Tal era o sofrimento. Parece que a morte avizinhava daquele justo homem. E eu imagino que num belo dia, Jó estará prostrado, sem força. Parece que a impressão que se dava é que ele ia entregar os pontos, já não suportava mais. Eu imagino ele prostrado, e de repente o diabo imaginou, vai ser agora. Agora ele não vai suportar. A dor é muito grande. Não tem mais ninguém ao lado dele. Ele perdeu todos os bens,
perdeu todos os filhos, acaba de perder a esposa, perdeu os amigos que lhe acusam constantemente. Ele está sozinho, ele não tem mais ninguém por ele. E de repente, eu imagino que o diabo ouviu um som, e esse som vinha da boca de Jó. Eu imagino Jó dizendo assim: eu queria, com dificuldade naturalmente, eu queria que as minhas palavras fossem gravadas num livro, fosse escrita com pena, no chumbo, na pedra, para ficar gravada para toda a eternidade. Eu queria. E ele começou a dizer as palavras que ele queria, mas enquanto ele dizia que queria, eu imagino o diabo disse assim: é agora, agora ele vai blasfemar. E de repente Deus encheu o pulmão de Jó, deu-lhe força, e ele levantou e disse: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará, e eu verei, antes de consumida a minha pele, os meus olhos o verão. Oh, amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Com permissão de Deus, o diabo roubou tudo de Jó, mas teve uma coisa que ele não conseguiu tirar: a âncora. Sabe por que não conseguiu tirar a âncora? Porque a Bíblia diz que a âncora está além do véu. E além do véu, só entra o sumo sacerdote. Eu quero dizer para você: aconteça o que acontecer, perca tudo, mas depois de perder tudo, você pode ter a convicção que a sua âncora está além do véu, e que você vai vencer. Porque quem está em Cristo, irmão, não experimenta derrota. Porque se Jó também tivesse morrido, ele estaria nos braços do Senhor. Enquanto estamos aqui, o Senhor está conosco. E quando partimos para ali, nós estaremos com o Senhor. Ou aqui ou ali, a nossa esperança é o Senhor. Que Deus nos conceda a sua graça, para que nós possamos, nos momentos mais cruéis da nossa vida, quando você estiver mergulhado nas profundas águas das amarguras, quando a provação assolar a sua vida e a sua família, não esqueça que existe uma âncora que te sustenta diante dos vendavais. Eu quero dizer para você que a coisa mais, vamos dizer assim, gratificante é ter essa esperança. Porque a Bíblia diz, no Salmo de número 40, eu esperei com paciência e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. Não só ouviu, mas inclinou. Quando Deus inclina, irmãos, Ele não inclina só para ouvir, não. Ele inclina para resplandecer o rosto dele sobre você. E quando o rosto de Deus resplandece sobre o crente, na pior luta, uma alegria da glória de Deus invade a sua vida. A Bíblia diz, em Isaías, no capítulo 30, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renovarão as suas forças. Deixa eu dizer uma coisa: renovar é trocar uma força velha por uma força nova. Ou seja, é trocar a força humana pela força divina. É trocar uma força visível por uma invisível. É trocar uma força limitada por uma ilimitada.
isso disse Jeremias: maldito é o homem que confia no homem, porque quem confia no homem está confiando numa força humana limitada, uma força visível. Mas bendito é o varão que confia no Senhor, porque quem confia no Senhor está confiando numa força divina, numa força invisível e numa força ilimitada. E eu gostaria, com permissão aqui do nosso pastor, lhe convidar para que você venha até o altar de Deus para orarmos junto aqui, na certeza de que o Senhor vai renovar as nossas forças nesta noite. Pode vir. Nós estaremos orando e com certeza essa força limitada será trocada hoje por uma força ilimitada. Pode chegar, estou esperando. Talvez você esteja achando que não havia mais solução. Mas eu digo para você, por parte dos homens, talvez não haja mesmo nenhuma solução. Mas o nosso negócio aqui é com o Senhor. Bendito o varão que confia no Senhor. Glória a Jesus. Alguém entre nós que tem uma causa na justiça, que já perdeu a esperança de uma solução? Amém? Vamos orar para que Deus, nesta noite, abra a pasta aonde está o processo e faça o juiz do juiz aplicar a sentença correta e justa. Glória a Jesus. Vamos orar. Eu vou pedir um gesto de amor. Não custa nada. Dá para o irmão colocar a sua mão direita no ombro do irmão que está do seu lado aí, para abençoar o seu irmão, abençoar a sua irmã. Que na mão de crente, irmão, existe um mistério. Jesus disse: imporão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quando o crente impõe a mão assim, flui poder da mão dele. Então, receba a virtude do Senhor enquanto nós vamos orar aqui. Glória a Jesus. Confie no Senhor. Bendito e maravilhoso Deus. Meu Pai eterno, temos, Pai, ministrado a Tua palavra nesta noite e cremos no poder da mesma, no poder do Senhor, no poder do Teu Espírito, Senhor. Pai, aqui estão os Teus filhos que, compungidos pela Tua palavra e, ó Deus, impulsionados pela fé, aqui se encontram diante do altar, objetivando receber do Senhor esta nova força para a sua caminhada, para a sua jornada de fé. Senhor, renova as forças dos teus filhos, renova a esperança, aumenta a fé, abre, Pai, as janelas dos céus nesta noite, contempla, Pai, as lágrimas, contempla, Senhor, as lutas, as provações, as dificuldades, os apertos, ó Senhor, as tempestades e vendavais que assolam. Toque nessas vidas, Senhor. Troque a tristeza pela alegria, troque a incerteza pela convicção. Pai Celestial, abençoe cada um dos teus filhos, encha-nos com a tua graça e permita, Senhor, que possamos prosseguir sempre abundante na tua obra, sabendo que este trabalho
trabalho não é vão no Senhor. Pai Celestial, conceda graça, poder, sabedoria, prudência, vigilância, para que os seus filhos prossigam no navio, crendo que há uma segurança, há uma âncora que foi lançada além do véu, e nós estamos firmados nesta segurança que é o Senhor. Oramos, Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, vamos encerrar, mas aqui temos um aviso: quinta-feira, grande noite da vitória. Sábado, a reunião mensal de obreiros. Domingo pela manhã, nossa escola dominical. Domingo à noite o nosso batismo e a Santa Ceia. Então todos estão aí avisados. Queremos avisar também, aqui da pastora Tânia, junto com a equipe, aquele chá com as irmãs, que seria no dia 9, por um imprevisto, deverá ser no dia 8, na sexta-feira, às 19h30. Então, vocês que compraram, adquiriram o convite, então o chá com as irmãs no Dia Internacional da Mulher será no dia 8, sexta-feira, às 19h30, aqui no Templo Central, aqui no nosso salão. É isso mesmo, né? No salão aqui às 19h30. Então este é o aviso para todos, irmãos. Agradecemos ao pastor Jonas pela ministração da palavra e guardemos no nosso coração a mensagem e apliquemos a nossa fé, nossa confiança em Jesus, a nossa segurança. Amém? Convidamos aqui o pastor Gerson a orar por nós e nos abençoar com a bênção apostólica. Agradecemos a presença de todos em nome de Jesus. Oremos, meus queridos soberano Deus. Acabamos de ouvir uma boa porção da Tua palavra, onde veio falar profundamente em nossos corações. Oh, que a nossa fé não pode ser abalada. Sejamos firmes e confiantes, porque Tu estás conosco em todos os combates aqui na terra. Pai querido, abençoa aqueles que estão enfermos, receberam a cura. Aqueles que entraram aqui triste, receberam a alegria. Aqueles que entraram aqui, oh Senhor, sem uma confiança total, mas vamos sair, sair daqui confiantemente, que Tu és aquele que acompanha os Teus filhos. Em nome de Jesus, nós Te pedimos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo que esteja sobre cada vida. E todo o povo de Deus, digam amém.